no lugar dos meus filhos. Mas só que Deus não poderia chegar e falar assim, opa, eu sou Deus, cheguei aqui. Ele tinha que vir num corpo. Ele teve que nascer no ventre de Maria, normalmente, né? E o seu nome, segundo a carne, o seu véu foi Jesus de Nazaré ou da Galileia, porque era a palavra Jesus, o nome Jesus era muito conhecido, é como se fosse um João, um Carlos, um Pedro, um Luiz, aqui do Brasil, né? Jesus era um nome comum lá. Então, como tinha muito Jesus, né? Então, para diferenciar, falava Jesus, tinha lá Jesus carpinteiro, Jesus mecânico não tinha, né? Que não tinha oficina mecânica, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui, Jesus mecânico, Jesus da padaria. Ah, o Jesus da Galileia. Ah, quem é o Jesus da Galileia? É aquele que fazia milagres na Galileia. E para outros, Jesus de Nazaré. Ah, o que nasceu, o que fez milagres em Nazaré. Mas na verdade, Jesus ele foi da Judéia, né? Ele nasceu em Belém, segundo a carne. Por isso que lá na crucificação colocaram lá, Rei dos Judeus, né? Porque para ele Jesus nasceu ali, e na verdade Jesus nasceu no sul de Israel, né? E então Paulo disse, o único apóstolo que disse, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Porque o apóstolo Paulo teve a revelação da graça. O próprio Cristo ressuscitado arrebatou a Paulo no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que o homem natural não consegue entender, né? Não consegue receber. São palavras do Espírito. Só no Espírito você consegue entender que não deve seguir a Jesus de Nazaré e sim ao ressuscitado. Porque se você ouvir isso segundo a carne, você vai falar, mas Jesus não é o mesmo. Você tem que entender as manifestações de Deus. Deus veio em Jesus de Nazaré para cumprir a lei. Mas hoje ele não é mais o Nazareno, ele não é mais o Messias, ele é o que ressuscitou dentre os mortos. Vamos lá em Romanos capítulo 9, versículo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 5. Quem é Jesus hoje? Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele não fala em nenhuma das suas epístolas essa expressão Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, ele fala Cristo Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus, né? Porque ele entendeu a manifestação do Cristo ressuscitado, Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, eu falei Romanos, né? Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos ler uns versículos antes aqui para entendermos melhor. Versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Ele fala Cristo. Por amor aos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, a lei e o culto, e as promessas. Olha o verso 5, preste atenção. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, Cristo de novo, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, quem foi o Cristo segundo a carne? Deus bendito eternamente. Então, ele não é mais Jesus de Nazaré. Quem é Cristo segundo a carne? Deus bendito eternamente. Cristo é Deus. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. É um mistério tremendo revelado, né, abençoado? O próprio Jesus deu uma pincelada ali para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu nada, o religioso ali. Ninguém pode subir ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O próprio Jesus ali na terra falando que está no céu. Cristo é Deus, abençoados. Cristo é Deus. Não podemos mais conhecer a manifestação de Jesus de Nazaré. Paulo diz em Romanos capítulo 7, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versos 1 ao 4. Vamos entender, ele fala da alegoria de marido e mulher. Vamos ver, Romanos capítulo 7, versos 1 ao 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Fala aos que sabem a lei, hein? Que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo em que vive? Ele vai dar um exemplo segundo a lei, né? Como que a lei falava do casamento. A lei falava do casamento. Tem pessoas pegando isso aqui e trazendo para a graça. Mas ele está fazendo essa alegoria
né, do que era o casamento segundo a lei, na visão de Deus, e trazendo para a manifestação do Cristo ressuscitado. Olha o verso 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Verso 3, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então ele usou o exemplo da visão de Deus segundo a lei para o casamento, né? E ele fala no verso 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Qual foi o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Verso 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Você foi chamado a pertencer a outro. Mas não é o mesmo Jesus? Não, Paulo entendeu a manifestação de Jesus de Nazaré. Uma pergunta para os abençoados. O apóstolo Paulo conheceu Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré? Não. Os apóstolos de Jesus de Nazaré conheceram? Conheceram. Por isso eles tiveram a dificuldade de abandonar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eles viram Jesus se batizando, viram Jesus ali cumprindo a lei, sendo obediente à lei de Moisés, né? Então, os apóstolos, por serem também judeus, como Paulo foi judeu, mas Paulo conheceu Jesus já ressuscitado, então eles tiveram essa dificuldade de abandonar a lei mosaica, o legalismo. Pedro, João e Tiago eram legalistas. Alô? Eu sei que tem muitos chegando na graça agora, né? Principalmente o grupo chamado de desigrejados. É um insulto falar isso. Não existe desigrejados, né? Nós somos igreja de Cristo. Dentro de um espaço físico, não. Somos igreja e pronto. Essa palavra desigrejado não existe, né? Mas para identificar porque eles dizem assim, né? Tem muitos conhecendo a graça agora. E ainda misturam, né, as cartas de Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago foram legalistas. Eles não conheceram a graça. Mas Pedro fala de Paulo, que conheceu a sabedoria de Paulo, que reconheceu. E quando Pedro disse isso, lá no finalzinho da vida, já jogou muito legalismo ali. E detalhe, não sabemos se Pedro estava sendo honesto no que estava falando, porque Pedro deu os seus vacilos, você sabe disso. Ele tinha essa dificuldade segundo a carne, negou a Cristo 3 vezes, foi chamado por Jesus de Satanás, não à toa, Jesus conhece. Não estava falando que Pedro era um demônio, porque Satanás significa opositor, adversário. Arreda de mim, Satanás. Não estava expulsando um espírito de Pedro, não. Pedro, quando Jesus falou que devia ir à cruz, Pedro falou, não, Senhor, tu não podes ir. E Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Tu cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus. Jesus mesmo olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. Parou para pensar? Então, Pedro, eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você estava imaginando o quadro, Jesus e Pedro ali? Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você me ama? 2ª vez. Aí Pedro, te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Olha a revelação. Eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, quem ama, apacenta, cuida. Traz alimento sólido. Não legalismo, que é alimento velho. 3ª vez. Pedro, você me ama? Aí Pedro ficou quieto. Falou, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Negar é um procedimento de alguém que realmente não ama. Richel está dizendo que Pedro, olha, abençoado, Jesus pode ser enganado? Pare para pensar. Quando o apóstolo Paulo, ele antes de morrer, lá em Atos capítulo 20,
nos versos 16, 17, 18, 19 e 20 em diante, você vai ler lá, é Paulo falando pelo Espírito que depois da partida dele penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Depois que Paulo morreu, esses lobos devoradores começaram aí a apostasia a se manifestar, né? Começaram esses lobos devoradores aí, alguns séculos depois, uma profecia de Paulo começou a surgir, tanto é que surgiu a chamada Igreja Católica. Quem é o Papa? Qual é o nome do Papa? Está pronto para pensar? Segundo eles, é Pedro. O primeiro Papa da Igreja é Pedro. Qual o nome da Basílica? Basílica de São Pedro. E é da Igreja Católica que saiu o protestantismo, a Igreja Protestante. Você não diz que eles são do sistema? O sistema religioso saiu de lá. Você está livre do legalismo, do sistema religioso que tem um pai, cujo pai é Pedro. Richardson, você está pegando muito pesado. Não, eu estou falando Bíblia. Ou eu estou inventando alguma coisa aqui? Quando Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus já apontou para ele, que a palavra Petro significa pedra. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta, imagina o quadro, imagina ali Jesus diante de Pedro. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava profetizando o quê? A igreja dele não tem como fundamento Pedro, e sim ele, Cristo. Qual é o fundamento da Igreja Católica? Pedro. De onde são os protestantes? De Pedro. A Igreja Romana. Martinho Lutero fez a reforma protestante. Que reforma é essa? Se o sistema protestante religioso é o mesmo da Igreja Católica, tem idolatria na Igreja Católica, tem idolatria no sistema religioso. É o mesmo cão com coleiras diferentes. Ou cães diferentes com a mesma coleira, dá no mesmo. Então esse sistema religioso está contaminado. E não é à toa que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara, porque Pedro defendia a manifestação de Jesus segundo a carne, a circuncisão, mas Deus deu a circuncisão a Pedro, mas para Pedro levar para os judeus, não para os gentios. Para os gentios é o Cristo ressuscitado, evangelho da incircuncisão. Lá em Mateus 10:5, olha, abençoado, é um tema para maduros, hein? Você tem que senta aí no sofá, come alguma coisa, bebe alguma coisa, respira, porque é um tema para maduros. Suporta-me na minha loucura, disse o apóstolo Paulo. Eu estou mostrando para você o que está escrito. Vamos lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 10, verso 5. Compartilhe esse áudio, que a palavra da graça corra e seja glorificada. Mateus 10:5, olha a recomendação de Jesus para os apóstolos. Mateus 10:5. Jesus enviou esses 12 e lhes deu ordem, né? E lhes ordenou em algumas traduções, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Isso foi uma ordem de Jesus para os apóstolos. Não irei para os caminhos dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Samaria representa uma região fora de Israel, uma região gentílica. Verso 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou para os 12, olha, em outras palavras, não vá lá para a área dos gentios, hein? Vocês foram chamados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá para lá. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos agora em Gálatas. Vamos mexer aí na Bíblia. Jesus, antes da cruz, recomendou aos 12 a não ir para a área gentílica, né? Sim, vamos ver. Será que Pedro e companhia obedeceu?
Será? Vamos lá, Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo, deixa